Glória a Deus, glória a Deus. Grande é o nosso Deus. Muito obrigado, Grupo Louvor. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Glória a Deus, glória a Deus. E sabemos que alguns dos nossos jovens ainda vão para a classe de jovens. Talvez vão mudar de microfone? Ou não? Não é preciso? Não é preciso? Ok. O chefe diz que não é preciso. Hugo, tu és uma bênção muito grande. Muito obrigado por estares aí neste trabalho tão importante que é o som. Que Deus recompense o teu esforço e a tua vida, porque é um dos ministérios mais importantes da igreja. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Hugo é uma bênção, não é? Tenho tido tempo de privar com eles e gosto muito deles. Gosto muito de todos vós, irmãos. Alguns conheço melhor, outros menos melhor. Quero começar a conhecer-nos uns aos outros e termos este tempo. Talvez podem pôr aí a projeção do tema da mensagem. Nós estamos a falar sobre amor. Nós falámos durante este tempo de igreja, este novo tempo, iríamos trabalhar 3 valores essenciais: amor, humildade e serviço. Durante este mês nós vamos trabalhar o amor, e nós falámos a semana passada, ou melhor, há 15 dias, a semana passada nós estivemos ausentes, eu e o pastor Denis, o pastor Samuel, nós fomos até às nossas missões, onde estivemos no culto anual, também fazendo a transição de liderança em Ponte Sor pela manhã, e na parte da tarde estivemos em Évora, numa grande festa da autonomia da igreja. Foi um tempo inesquecível, memorável, casa cheia, muitos convidados, um tempo de grande festa que tivemos ali na presença do Senhor em Évora. Obrigado pelos irmãos que oraram por nós. Mas na outra semana anterior e a semana passada os irmãos tiveram aqui um tema de missão e certamente foram muito abençoados. Também o nosso irmão Zé Luís pregou pela manhã e a nossa irmã Rosa pela parte da tarde. Eu na viagem depois estive a assistir a toda a mensagem, a vantagem de nós termos a transmissão e a gravação que fica no canal do YouTube da igreja, então é uma bênção nós podemos acompanhar. Eu faço questão de acompanhar todos os cultos, quase todas as congregações, aproveito as minhas viagens, em vez de estar a ouvir rádio, vou ouvindo então as mensagens e aquilo que acontece nas congregações, para estarmos inteirados daquilo que Deus está a fazer na sua igreja, a Assembleia de Deus de Lisboa. E nós acreditamos que grandes coisas Deus tem para nós, amém? Ele tem prometido isso mesmo. E quando nós temos essa expectativa e estamos a orar, o grupo de intercessão tem feito aqui um trabalho extraordinário e nós estamos a colher frutos desse mesmo trabalho. Pois bem, mas deixem-me fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo mandamento. Nós há 15 dias falámos quando aquele mestre da lei que teve de tentar o Jesus, aquele advogado, chamamos assim, e ele chegou junto de Jesus e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento? E então Jesus cita o Shema, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E nós falámos sobre isso em resposta a esta pergunta. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não vamos trabalhar este segundo, talvez da parte da tarde o trabalharemos, mas Jesus, antes mesmo de ir à cruz, e nós temos neste domingo que tradicionalmente é chamado o Domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde todo o povo sai para as ruas, não todo, mas grande parte do povo sai para as ruas numa grande festa. Jesus vem sentado num jumento e entra na cidade, cumprindo as profecias que entraria o seu rei sentado num jumento, e naquela euforia, naquela emoção, eles tiram os ramos das árvores, eles retiram as suas túnicas e colocam pelo chão para que Jesus passasse. Mas essa mesma multidão que cantou Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que, passado alguns dias depois, na mesma semana, estava a dizer: crucificam, crucificam. E nós sabemos que as multidões são voláteis e estamos a viver dias onde as multidões muitas vezes são manobradas e manipuladas para interesses pessoais, para interesses políticos, para interesses... Mas nós não queremos ser a multidão, nós queremos estar com Jesus, queremos ser os discípulos de Jesus.
E nós sempre teremos multidão connosco, aqueles que não se identificam como discípulos, mas os discípulos são aqueles que querem estar ao pé de Jesus, aos pés de Jesus literalmente, aprendendo dele, imitando ele. Então hoje vamos fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo mandamento, porque Jesus introduziu um novo mandamento. Jesus introduz um novo mandamento. E nós vamos abrir em João no capítulo 13, no texto que nós usamos também na tomada de posse, no lava-pés, como é conhecido o texto, é os discursos finais que Jesus faz aos seus discípulos mais íntimos, depois do Domingo de Ramos, durante esta semana, depois quando ele está a preparar-se e preparar os seus discípulos para aquilo que iria acontecer, ele traz um ensino riquíssimo que ficou para nós, e nós sabemos que este ensino é para nós, e Jesus introduz um novo mandamento. E é muito interessante, irmãos, nós pensarmos que Jesus introduz este mandamento depois de desmascarar Judas, depois de denunciar Judas diante dos seus irmãos. Judas estava no meio dos discípulos, sendo ele um traidor, já tendo o diabo colocado no seu coração trair o Senhor e entregar-lhes o Senhor, como nós falávamos na sexta-feira aqui no culto de estudo bíblico, traiu Jesus com 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Como que vendendo um escravo, vendeu o Senhor da terra, vendeu o Senhor dos senhores, vendeu o Messias por 30 moedas de prata. Então, depois de Judas ter sido desmascarado, nós vemos a partir do verso 31, a parte final deste discurso do capítulo 13, depois ele vai falar sobre a nossa esperança eterna no capítulo 14, as moradas que existem na casa do Pai, onde nós estamos caminhando, onde nós estamos avançando, a cada dia estamos mais perto dessa casa que há muitas moradas. Mas antes de Jesus falar sobre a eternidade, Jesus dá uma legislação, Jesus dá um mandamento, Jesus dá uma lei que deve reger a igreja de Jesus Cristo. E esta é a lei que nos rege a nós. Esta é a lei. Vamos ver qual é a lei. Que é verso 31 do capítulo 13. Tendo ele saído, Judas, não é? Tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. João 13, 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir, eu vou também digo agora. E agora introduz um mandamento, verso 34, João 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos fazer um exercício e vamos ler juntos o versículo 34 e o versículo 35. Podem projetar para lermos na mesma tradução 34. Vamos ler juntos? Podes fazer este exercício? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo a seguir. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, esta é a lei. Este é o novo mandamento. Esta é a ordenança de Jesus Cristo para a igreja. E hoje nós vamos nos debruçar sobre este novo mandamento que está interligado com o primeiro e com o segundo. Se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar, se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, se nós não amarmos a Deus com todas as nossas forças, nós não vamos ser capazes de nos amarmos uns aos outros. Porque Deus é amor. A fonte do amor vem de Deus. Temos que amar, como dizia há 15 dias atrás, primeiro na vertical. Quando nós amamos na vertical, primeiramente a Deus, a nossa relação com Deus. E quando nós temos essa relação livre de qualquer tipo de obstáculos e amamos na vertical a Deus, nós vamos conseguir que esse amor que vem de cima para baixo, que é derramado nos nossos corações e que nos mergulha num amor intenso, então nós conseguimos na horizontal amar aqueles que estão à nossa volta. E Jesus diz, e tem que começar por os discípulos. Tem que começar pela casa, tem que começar pela família, tem que começar por aqueles que são os nossos irmãos na fé.
Falámos na semana passada, há 15 dias, que tem que começar no nosso casamento, tem que começar no nosso lar, tem que começar no nosso mercado de trabalho, no nosso local com quem privamos diariamente. Mas aqui Jesus fala para os discípulos. E quem está aqui que é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus? Amém? Discípulos de Jesus. Os homens podem falhar, as mulheres podem falhar, Jesus não falha. Ele foi fiel até à morte e Ele permanece fiel. Que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Vamos ficar com este versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas como amar, irmãos? Como amar? Os discípulos tinham personalidades diferentes. Os discípulos tinham literacia diferente. Os discípulos tinham ocupações diferentes. Os discípulos tinham origens familiares diferentes. Grande parte deles eram pescadores. A maior parte esmagadora eram todos galileus. Todos eles conheciam, eram de facto conhecidos uns dos outros, na sua esmagadora maioria. Mas havia rivalidade entre os filhos de Zebedeu, entre os filhos do pai de João. Havia ali, de alguma forma, ou de Pedro, melhor, havia ali algumas rivalidades, certamente, com pescadores. Havia rivalidades em Natanael, que era um homem mais dedicado às orações, à lei, à consagração espiritual, e a um Pedro mais impulsivo. Havia grande diferença de temperamentos. Como podiam eles se amar? E agora nós sabemos que no grupo dos discípulos estavam lá também as mulheres que andavam com Jesus, que financiavam o ministério de Jesus e dos discípulos. Mulheres com os seus trabalhos sustentavam a obra missionária de Cristo. E nós vemos em Atos, que estamos a estudar à sexta-feira à noite, às 9 da noite aqui, num tempo de estudo bíblico sequencial da Palavra de Deus sobre Atos dos Apóstolos. E nós víamos na sexta-feira que estavam lá as mulheres naquele grupo de 120 discípulos. Nós não sabemos quando estavam nesta ceia, sabemos que Judas já não estava quando Jesus introduz este mandamento. E o mandamento é muito claro: eu dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Havia rivalidades entre os discípulos. Marcos 9:34 diz que eles iam no caminho e a certa altura Jesus volta-se para eles e perguntou: o que é que vocês estavam a discutir no caminho? E eles calaram-se, porque no caminho eles tinham estado a disputar entre si qual era o maior dos discípulos. No caminho eles tinham estado a discutir quem é que era o maior. E o verso 35 diz que Jesus chama os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. E Jesus introduz este novo conceito de liderança pelo serviço. E Jesus depois toma o aspecto prático, quando neste capítulo que estamos a estudar, em João 13, Jesus cinge das suas vestes, da sua capa, e põe uma toalha à cintura e vai a lavar os pés aos seus próprios discípulos. E Jesus estava a introduzir um novo conceito, um conceito completamente diferente. Então, ao declarar este novo mandamento, Jesus lança as bases para a formação de um grupo único na história da humanidade. Estava a lançar as bases. Jesus cria um grupo identificado por um objeto comum. E qual é o objeto comum? É o amor uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Outros grupos podem se identificar pela cor de pele. Outros grupos podem se identificar pelo clube de futebol. Outros grupos podem se identificar pela cor política. Outros grupos podem se identificar pelos diversos interesses partilhados numa confraria, por causa de uma comida, por causa de um vinho, seja qual for. Outros grupos podem se identificar num código de valores ou de comportamentos. Mas os discípulos de Jesus devem ser identificados pelo amor. Pelo amor. A igreja é única, irmãos. Porque nós não nos movemos pelo ódio, como por exemplo o Estado Islâmico se move pelo ódio àqueles que eles consideram os infiéis. E lá na Rússia, mesmo naquele país que supostamente é o mais seguro do mundo, eles próprios tiveram tantas mortes durante esta semana. Há grupos que são movidos pelo ódio. Há grupos que são movidos pela violência. Mas o grupo dos discípulos de Jesus tem que ser motivado pelo amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, diz Jesus, se vos amardes uns aos outros. A pergunta que eu faço é: somos nós reconhecidos assim? Somos nós reconhecidos pelo amor que temos uns aos outros? Jesus proclama este mandamento radical. João 15, verso 12, ele volta a repetir.
E isto fica, e João, que é o apóstolo do amor, ele volta a repetir, João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos, e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então está aqui, depois de Jesus chamar os seus discípulos de amigos, Jesus termina o seu discurso, mais uma vez, e deixa-me ler também o versículo 17 deste mesmo capítulo 15, porque não é uma opção para a igreja, é um mandamento. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então o amor é o novo mandamento. Agora a pergunta que eu faço, meus amados irmãos, a mim mesmo e a cada um de nós é como demonstrar este amor? E se nós voltarmos ao versículo 34 do capítulo 13, também estava no 15, acabámos de ler, diz, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então temos o quê? O amor é o objeto que deve caracterizar os discípulos de Jesus Cristo, o amor uns aos outros, e temos o como. Mas este como é muito intenso, este como é muito profundo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Os irmãos sabem como é que Jesus nos amou a nós? Os irmãos conhecem, estamos a chegar à Páscoa. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus foi escarrado no rosto por nós. Jesus foi rasgado as suas vestes e chicoteado nas suas costas por nós. Jesus foi traído por nós. Jesus foi coroado de espinhos por nós. Jesus carregou aquela cruz por nós. Jesus caminhou naquela via dolorosa por nós. Jesus foi crucificado na cruz por nós. Jesus derramou o seu sangue por nós. Jesus se entregou até a última gota do sangue. Como eu vos amei. Uau, isto é um padrão tão grande, não há padrão maior. Como é que nós vamos conseguir amar se não amarmos a Deus em primeiro lugar e se o amor de Deus não for derramado nos nossos corações? Como eu vos amei a vós, assim deveis amar-vos uns aos outros. Ele entregou-se por nós à vergonha, ao escárnio, à morte. É muito interessante que este tipo de amor sacrificial, também é dedicado e é aconselhado aos maridos no que diz respeito às suas mulheres. Nós quando lemos sempre Efésios e quando lemos Efésios capítulo 5, nos homens, eu lembro-me quando estava no início do meu casamento, eu lia muito este texto, não é? Mulheres, está sujeitas aos vossos maridos. Mas eu dou graças a Deus por outros mais velhos na fé que me ensinaram, tu não podes ler só este versículo, tens que continuar a ler a seguir, porque logo a seguir de Efésios 5 chegamos ao 25, e quando se refere aos maridos diz assim, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Uau! Ops, até quase tropeçava aqui. Maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Amor sacrificial, amor total, amor completo, amor de entrega. Há uns anos atrás eu estava num retiro, nós fizemos um retiro na última igreja e fomos alguns casais aos Açores e fomos juntos viajar e estar lá com os missionários. E temos um retiro de casais, foi uma visita inesquecível que nós tivemos. E nós tínhamos lá uma irmã que era psicóloga, que nos deu as aulas para os casais, tínhamos muito tempo para passear, ver todas aquelas lagoas das 7 cidades, a Lagoa do Fogo, e passearmos por ali. Foi um tempo muito, muito precioso que tivemos juntos, como famílias de igreja, como casais de igreja. E se Deus quiser vamos fazer isso também aqui, não é? Há sempre vários níveis, cada um tem as suas possibilidades, mas porque temos que nos amar uns aos outros. Eu nunca mais esqueci o que o marido disse a certa altura. Ele estava a partilhar connosco as grandes dificuldades que teve no seu casamento, quando o seu casamento estava mesmo a chegar ao fim. E um dia disse, um dia eu entendi que o amor tem que ser sacrificial e que eu tinha que me entregar totalmente. E só no dia em que eu me entreguei totalmente à minha esposa, é que o nosso casamento mudou. Eu nunca mais esqueci aquela frase, porque aquela frase serviu para mim também de modelo. E eu aprendi tanto com aquele irmão que partilhou isso connosco.
Mas deixem-me só dizer agora para as mulheres, também há um versículo no verso 33 do capítulo 5 que diz assim: portanto, cada um de vós ama a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trata o marido com todo o respeito. Porque o que o homem precisa é de respeito. E se a mulher não respeita o seu marido, ela estraga o casamento. Se a mulher não respeita o seu cônjuge, ela estraga o casamento. A mulher precisa de amor, porque é um ser emocional. O homem precisa de respeito, porque é um ser que tem uma responsabilidade diante de Deus. E há muitos maridos que não são respeitados por mulheres que até servem ao Senhor. E por não respeitarem os seus maridos, os seus casamentos estão a passar graves dificuldades, porque não respeitam, porque se acham superiores. Deus colocou as mulheres ao lado para serem adjuntoras. Os homens entregam-se com amor total às suas mulheres e as mulheres reverenciam, diz uma tradução, neste caso respeitam os seus maridos, não falando mal dele, muito menos à frente dele, e muito menos com os filhos, e muito menos com a mãe, e muito menos com outras pessoas. Eles têm que aprender a viver, porque este livro sagrado tem tudo o que nós precisamos para viver famílias felizes e casamentos abençoados. Neste culto de manhã eu vou sempre dedicar um momento às famílias e aos casamentos. Irmãos, não levem a mal, mas eu vou sempre dedicar um tempo, porque eu sinto, irmãos, que este é um assunto que o inimigo tem destruído a nossa igreja também. Quando os nossos lares se transformaram em campos de batalha, em vez de serem lugares de paz e lugares de refúgio. Então que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Voltamos ao primeiro amor, ou melhor, ao primeiro mandamento. 1 João 2, 7 a 9, nós conhecemos, mais uma vez João diz, João realça, João escreve uma carta já quase 80 anos depois de Jesus Cristo. A igreja já estava a passar por grande perseguição e João escreve para corrigir a igreja que estava-se a desviar do princípio básico, estava-se a desviar da característica que devia caracterizar a igreja de Jesus Cristo. E João escreve assim em 1 João 2, 7, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. João recordava-se, ele estava lá reclinado no peito de Jesus, ele estava lá quando Jesus tirou a toalha e pôs água na bacia e lavou os seus pés, ele estava lá testemunho ocular, e ele se lembrava que este era um mandamento essencial, primordial, a base da igreja. E João escreve agora para corrigir a igreja, diz, este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes, e outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia, e aquele que diz que está na luz aborrece o seu irmão. Então aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, esse está em trevas. Aquele que está na luz e aborrece o seu irmão, esse está em trevas. Porque a luz de Jesus, a luz do Evangelho ensina-nos a amar o nosso irmão. E nós precisamos melhorar aqui, irmãos. Eu preciso de melhorar. Graças a Deus por sermos uma igreja intercultural. Nós temos aqui pelo menos, assim, olhando de repente, temos pelo menos 6, 7 nacionalidades, provavelmente até mais. Temos culturas diferentes, histórias de vidas diferentes. Mas a igreja de Jesus Cristo tem que ser caracterizada pelo amor. Não é uma igreja de apartheid, não é uma igreja segmentizada, é uma igreja onde todos se reúnem à volta da mesa celestial, do pão do céu que é a palavra de Deus, da pessoa bendita de Jesus Cristo na adoração. E quando nós estamos à volta da mesa, diante do nosso papá do céu, que olha para nós, ele espera que os seus filhos se deem bem uns com os outros, ele espera que os seus filhos se amem uns aos outros, mas sejam intencionais, se esforcem por amar mesmo aquele irmão que nós temos mais dificuldades. 1 João 4,20, João escreve na sua carta estes versículos. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. João é muito forte com estas expressões. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Nós somos pessoas marcadas pela presença de Deus e do seu Espírito. Então nós precisamos claramente fazer este esforço, intencionalmente. Amar o nosso irmão. Como? Amando como Jesus amou. De uma forma sacrificial.
Eu estava a pensar nisto e estava a falar com o nosso querido presbítero Sérgio Raposo. Ele estava a dizer, olha, eu vou ler o texto de Mateus 5:23. Eu digo assim, eu tenho este texto também na minha pregação. Ele diz, desculpa. Eu digo, não, é porque o Espírito Santo está então a colocar-nos na mesma fiada. Porque se alguém quer servir a Deus, Mateus 5:23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. E há tanta gente que quer apresentar a oferta a Deus. Seja servir no ministério, começando pela pregação, ou pelo louvor, ou pela portaria, ou pela coletoria, ou no som, na multimédia, ou simplesmente a arrumar. A nossa irmã Maria, hoje, esta manhã, assim que chegou, ela disse assim, irmão, deixa-me só ir buscar ali a vassoura. Eu entrei na casa de oração às 9 horas e eu reparei que a entrada estava suja. Eu digo, vou buscar uma vassoura para limpar, mas entretanto a minha esposa serviu-me um cafezinho ali no bar e estávamos a beber o café às 9 horas e entrou a nossa querida irmã Maria e disse assim, irmão, deixa-me só ir buscar a vassoura. Eu digo assim, disse para a Isabel, aqui está alguém que entende o que é ser igreja. Eu sei que a irmã está aqui, mas não é para se vangloriar, mas é para dar um bom exemplo para todos podermos aprender. Porque é isto que é servir. Isto é serviço. É nós não olharmos aqui ou porque temos uma posição, porque temos um cargo, mas percebemos que esta é a nossa casa e nós devemos diante de Deus nos alegrarmos. Deus tem-nos dado vitórias incríveis durante esta semana. No próximo domingo, culto de ceia, vou partilhar com os irmãos algumas das vitórias que Deus já nos deu. Mas uma das vitórias que os irmãos, alguns já sabem, é que nós já temos eletricidade oficial na igreja. Não precisamos de pedir emprestada, é nossa, que nós estamos a pagar. E foram muitos meses de oração, foram muitos meses de joelhos dobrados, mas graças a Deus, Deus operou. E nós temos mais essa porta fechada. Mais uma situação resolvida. E Deus está a trabalhar no nosso meio. Agora tu queres fazer parte deste mover do Espírito? Então temos que nos ajustar uns aos outros e perceber que temos diferenças de caráter, diferença de personalidade, diferença de idade, diferença de literacia, de educação, de formação. Eu estava a falar com um irmão ali no início, ele estava a dizer, irmão, eu até tirei formação superior, eu quando gosto de estudar, gosto de me dedicar ao estudo, mas o meu trabalho me impede disso. Eu disse, irmão, às vezes tem que ser ali entre quase os intervalos, é um pouco como eu estou a fazer agora durante esta semana minha, com estes 3 empregos, não é fácil lidar a toda a agenda, mas sempre que encontramos um espaço. E ontem de manhã não estive aqui com os irmãos, eu disse ao pastor Henrique, diga lá aos irmãos, eu gostava tanto de estar na oração, mas é a única manhã que eu tenho para ir aos pés do Senhor e buscar a palavra de Deus para alimentar o povo. Eu preciso disso e estamos nesta expectativa que o Senhor nos liberte das outras ocupações para nos dedicarmos a tempo inteiro. Mas irmãos, nós não podemos servir se nós estamos em indiferente, se nós estamos em luta. Eu não posso imaginar que há aqui alguém, não sei se há, porque não vos conheço a todos, que até não fala com o irmão. Se aquele entra pela esquerda, tu entras pela direita. Se ele entra para a direita, tu entras pela esquerda. E se ele vem para a frente, tu vais para trás. Se isto está a acontecer aqui, está à altura de nós colocarmos a nossa vida em ordem. Porque há um novo mandamento, amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou a nós. Alguns irmãos pensam que esta oferta é dinheiro, que esta oferta é uma oferta de monetária, como lemos antes da oferta, mas é qualquer oferta que nós trazemos. Não dá para servir na igreja, em algum ministério, se temos ódio ao nosso irmão. Não dá para servir na igreja, em qualquer ministério, se temos aversão. As nossas orações não são atendidas pelo Senhor. Porque nós temos um mandamento, não é uma opção. Isto vos mando, diz lá no versículo 15, verso 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Como vamos amar? Como Jesus nos amou a nós. Irmãos, nós temos 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Os irmãos têm, os filhos têm. Eu tenho 3 filhos. Eu amo os 3 filhos de igual forma. Mas eu tenho um relacionamento diferente com os 3 filhos. O meu filho mais velho tem um relacionamento mais secular. Como os irmãos sabem, ele não está a partilhar diariamente da fé que nós ensinámos-lo a ter. Então tem um relacionamento mais secular. As conversas são mais conversas sobre economia, política, negócios, situações familiares, situações do dia-a-dia dele. Estou a acompanhar, estou perto dele, estou orando por ele, mas são conversas diferentes. Com a minha filha,
com quem eu tinha uma grande intimidade e que saiu de casa aos 20 anos para casar, nós temos uma relação também muito íntima, muito especial. É tão especial que se ela for a casa, depois no horário da faculdade, no almoço, eu sou capaz de cancelar um almoço, a não ser que seja mesmo muito importante, mas se for aqueles almoços com colegas, diga assim, desculpa, eu gosto muito de ti, és um grande amigo, mas eu vou almoçar com a minha filha. E é um relacionamento muito especial que nós temos, e graças a Deus está a melhorar mesmo com a ausência física, mas perto do coração. E com o meu Daniel, durante muito tempo, tive um relacionamento muito difícil, porque nós temos temperamentos muito iguais. E nós fazíamos muita faísca, mas nos últimos meses, pela graça do Senhor, eu tenho-me esforçado mesmo, a sério. E nós estamos a ter um relacionamento. Nós amamos os três diferente, mas temos níveis de intimidade diferentes. E na igreja vai acontecer da mesma forma. Nós amamos igualmente uns aos outros, porque é o mandamento do Senhor. Nós nos amamos uns aos outros, mas vai haver nível de intimidade diferente uns com os outros. Nós vamos amar mais uns, nos edificamos mais, temos mais assunto de conversa, temos mais projetos em comum e vamos amar de igual forma, mas vamos gostar mais de uns, é isso que eu queria dizer. Amamos de igual forma, mas gostamos, porque amor é uma decisão. Quando no nosso casamento nós decidimos amar, nós tomamos uma decisão. Nós tomamos uma decisão quando colocámos a primeira aliança, neste caso a minha original, no dia 27 de dezembro de 97, fez 26 anos, nós colocámos esta primeira e a segunda, que veio há 2 anos, que foi os meus filhos que ofereceram quando celebrámos os 25 anos. Tivemos nós a paixão ao máximo? Tivemos nós o amor ao máximo? Passámos tempos de deserto, tempos de silêncio, tempos em que tivemos que buscar o Senhor para Ele voltar a nos dar aquele amor, porque a paixão começou a cessar a certa altura devido à ocupação e muitas vezes até por causa do ministério. Ou eu pensava e coloquei o ministério até à frente do meu casamento, errando profundamente. Maridos, coabitai com inteligência com as vossas esposas para que não sejam impedidas as vossas orações. O teu ministério nunca prosperará se tu não estiveres bem com a tua esposa. A base está na Bíblia, não há outra hipótese. Então nós temos que decidir. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou. Entreguem-se a elas e mulheres, respeitem o vosso marido. E esta é uma relação que também pode servir para uns aos outros. Nós decidimos amar e temos que nos respeitar uns aos outros, sendo pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai e queremos servir ao Senhor. Por fim, o terceiro ponto é, o quê? Amar o Senhor é um novo mandamento. Como? Como Cristo nos amou. E depois diz, e o sinal é, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É assim que diz o versículo. Nisto todos, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. O conhecimento de ser discípulo de Jesus não é pelo barulho das luzes, não é pela música intensa. O conhecimento de ser discípulo de Jesus não é por ter um grande doutor a pregar. O conhecimento de ser discípulo de Jesus não é por nada mais senão o amor que nós temos uns aos outros. E esta é a verdadeira identidade da Igreja de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então, como podemos nós amar se somos pessoas diferentes? A igreja primitiva era conhecida pelo amor uns aos outros. Nós, às sextas-feiras, às 9 horas, estamos a estudar o modo de vida da igreja primitiva. E se nós formos lá a Atos 2, provavelmente não é nesta próxima sexta, mas de sexta a 8, nós vemos as características dessa igreja. Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Até que os irmãos dizem, amém, estamos todos aí. Gostamos de ouvir a palavra juntos, gostamos de celebrar a ceia juntos, estamos no partir do pão, na oração vimos orar juntos. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas agora há aqui o aspecto prático do amor. E todos que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza, ou sinceridade, ou integridade de coração, louvando a Deus. E eu gosto desta frase agora seguinte. Caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Eles caíam na graça de todo o povo, porque era uma igreja que cuidava dos seus. E nós temos que ser uma igreja que cuida dos nossos. Eu acredito muito no evangelismo social, e graças a Deus pelo nosso departamento de beneficência, que ora que os irmãos não se esqueçam de trazer quando forem às compras. Lembrem-se, irmãos, de trazer 1 quilo, massa, arroz, lata de conserva, lata de salsichas, alguma coisa que são bens não perecíveis, quem sabe um bacalhau que está seco e que aguenta algum tempo, ou algum tipo de alimento não perecível. Os irmãos têm lá atrás o cabaz à entrada. Irmãos, não se esqueçam, quando comprarem, às vezes nós temos tipo 10% que até o cartão de desconto nos dá, porque não darmos esse 10% para a beneficência da igreja, e dizemos, já que o continente me está a dar 10%, vou pôr aqui 10% para colocar no trabalho social, porque há irmãos nossos e irmãs nossas a passar dificuldades, alguns que têm dificuldade a colocar o pão da mesa, alguns têm dificuldade a ter cereais para os seus bebés, fraldas para os seus bebés, cereais para as suas crianças, e nós devemos ser uma igreja que provê isso. Só ouvi um amém. Mas eu espero que nós nos lembremos. Eu estou a dizer nós porque eu sou muito distraído e as minhas compras são todas online, vivo num 7º andar e já com esta idade já não gosto muito de carregar sacos escadas acima, porque o elevador volta e meia está avariado. Mas acima de tudo nós devemos cuidar uns dos outros. E uma característica que nós queremos desenvolver na Igreja de Jesus Cristo, a Assembleia de Deus de Lisboa, é o cuidado uns pelos outros. Gálatas 6:10 diz assim, coloque este versículo que é importante, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, vejam, nós somos exortados a fazer o bem a todos. E nós queremos fazer o bem, como trabalho social, queremos fazer o bem nos bairros, queremos fazer o bem às pessoas que nos procuram, que estão a passar dificuldades. Mas os domésticos, eu gosto desta tradução, domésticos da fé. O que é isto de doméstico? Eu fui ao dicionário da língua portuguesa buscar a definição de doméstico. Diz assim, doméstico, relativo à casa, à família. Por exemplo, problema doméstico, trabalho doméstico. Doméstico, ponto 2, que vive ou é criado dentro de casa ou em dependência desta, família ou, por exemplo, animal doméstico. Ponto 3, o que é um doméstico? Aquele que é da casa, aquele que vive na casa, aquele que tem relação com a família, ou seja, doméstico, é igual, e está aqui em grandes caps lock, letras grandes, familiar. Então nós devemos cuidar em primeira mão da nossa família na fé. Se há irmãos que se comprometeram com esta igreja, nós, se Deus quiser, a partir de abril, vamos fazer novamente cartões de membro, identificação de todos os membros batizados desta igreja. O irmão que seja membro desta igreja, que entrou por testemunho, por transferência ou por batismo, e que é membro desta igreja e está a passar dificuldades, esse irmão deve chegar junto dos pastores, junto à nossa querida irmã Isabel, que é a líder do ministério, e deve dizer, irmão, estou a passar dificuldades. E nós, como Igreja de Cristo, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos domésticos da fé. Em primeiro lugar. Depois devemos cuidar de todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E isso nós fazemos quando vamos preparar o gabinete da esquerda para ser o gabinete social, onde nós temos irmãs formadas em medicina e que estão disponíveis quando os irmãos não conseguem uma consulta no centro de saúde, mas podem marcar juntamente com o departamento para poderem ser auxiliados quando têm um problema de saúde. Nós temos irmãos advogados que se voluntariaram para estar aqui vários dias por semana. Se o irmão tem dificuldades em tratar dos seus documentos, está a passar por um problema de legalização, ou seja, qual for o problema jurídico, nós vamos ter assistência jurídica e outras áreas. Falámos com a irmã Isabel sobre dar formação, como gerir um orçamento. Há muita gente que não sabe gerir o dinheiro que recebe em casa. Queremos fazer essa formação. Queremos cuidar dos casamentos e dos casais, ter cursos de casais, onde nós fazemos uma vez por mês, uma noite, em que dedicamos a fortalecer o nosso casamento e o nosso lar. Então nós temos que principalmente cuidar dos domésticos da fé. Eu sei que há pessoas que nos procuram que estão aflitas, mas há muita gente que só nos procura quando está aflita. E há muita gente que só nos procura quando está aflita e depois, quando é aliviado, desaparece e nós não sabemos mais. Porque, entretanto, foram bater a outra porta,
também aflitos, a procurar ajuda noutra porta. Mas, meus amados irmãos, aqueles que são domésticos, aqueles que têm compromisso com esta igreja, nós devemos tomar cuidado. Iremos priorizar os domésticos, aqueles que dão os seus dízimos, as suas ofertas, aqueles que contribuem para a família. E se ficarem inválidos, ficarem com acidentes, ficarem desempregados, a igreja tem que auxiliar, principalmente colocando comida na mesa. E nós precisamos de fazer isto. E há muitas formas de contribuir à igreja. Podemos não ter para dar, talvez podemos não ter para dar, mas podemos servir como voluntários. Podemos servir como voluntários, podemos interceder pelas pessoas. A cada dia nós estamos a receber irmãos que estão desempregados e vêm no nosso grupo de beneficência e vai logo para o topo da nossa lista e nós dobramos os joelhos. Há 15 dias eu recebi um currículo de uma irmã que está desempregada e eu reencaminhei aquele currículo para diversas instituições que eu tenho relacionamentos e disse: olha, esta irmã é uma irmã da nossa igreja, por favor vejam se há uma vaga para ela. Nós temos que fazer bem, principalmente aos domésticos da fé. E se nós sabemos que o nosso irmão está em aflição, minha querida, meu querido irmão, nós temos que cuidar dele. Assim demonstramos o amor. Assim cumprimos o novo mandamento. O mandamento de amar. Porque amar é cuidar. E nós precisamos de cuidar uns dos outros. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Henrique, que está aqui disponível para os auxiliar. É o nosso pastor SOS. Henrique, és uma grande bênção. Muito obrigado pelo teu ministério desta igreja. Quando nós não temos a disponibilidade que nós temos o pastor Henrique, temos outros pastores das congregações, temos os nossos presbíteros que estão disponíveis para nos ajudar, temos os diáconos que estão aqui para servir a igreja e os membros da igreja, mas acima de todos estamos aqui para nos servirmos uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Será que conseguem ouvir Jesus a dizer isto? Será que conseguimos ouvir Jesus a dizer isto? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos ameis, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E este é o novo mandamento, Igreja de Jesus Cristo, que nós não podemos ignorar, mas que temos que pôr em prática. Temos que pôr em prática no nosso dia a dia. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Nesta manhã eu espero que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Cristo se entregou por nós. Cristo se entregou por nós. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo se entregou. Como Cristo amou e se entregou. Esposas, tendo respeito, reverenciai, tendo respeito pelos vossos maridos, honrai os vossos maridos. Foi o marido que Deus vos deu. Pode não ser o marido ideal, porque também a esposa não é a esposa ideal. Só no céu seremos homens e mulheres ideais, mas estamos a caminhar juntos nesta manhã. Nesta manhã nós queremos que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso meio e possa falar ao nosso coração. Nesta manhã nós gostaríamos de orar uns pelos outros, como igreja. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O primeiro apelo que eu sinto nesta manhã fazer é aqueles que se sentem sós, completamente na solidão. E aquilo que estão a precisar nesta da manhã é de um abraço. Nós queremos te abraçar. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos te amar, queremos te abraçar. Às vezes temos coisas. Nós ouvíamos num retiro de casais de irmã a contar daquele grande empresário que o seu sonho é ter o Ferrari e finalmente comprou, era o Porsche. Comprou o Porsche e saiu do stand e chorava porque já não tinha a esposa ao lado, porque o divórcio tinha levado a sua esposa. Chorava porque não tinha os filhos no banco de trás, porque os filhos não queriam ter relacionamento com ele. Ele tinha atingido o sonho da sua vida, mas tinha perdido tudo o que era mais importante. Eu não sei o que é que o diabo tem tentado roubar, e tu te sentes só, abandonado ou abandonado, mas nesta manhã nós queremos dizer como igreja, nós queremos te amar e te abraçar. E te acolhemos, mesmo não te conhecendo, talvez alguns de nós, mas Jesus está aqui, Jesus te chama. Ele chama para vires a Ele. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, tu que estás oprimido, e eu te libertarei. Vem a mim.
mas assume o compromisso comigo de um jugo suave, de um compromisso de caminhar na verdade e de obedecer à minha palavra. Gostaria de orar também pelos casamentos que estão a passar por dificuldade nesta manhã e precisam de oração. Sai do teu lugar, vem à frente, nós queremos orar uns pelos outros. Eu já passei por lá, dias de silêncio, dias difíceis, dias em que parecíamos dois estranhos no mesmo quarto, mas graças a Deus que Jesus entrou para resolver. Isto depende de uma coragem de cada um, se querem trabalhar nisto, nesta manhã. Nós não temos de ter vergonha e nós nos despedimos daqueles que estão online a partir de agora, porque este momento passa a ser privado, é só para quem está aqui. Regressamos logo à tarde às 3h30. Deus abençoe. Terminamos agora a transmissão, porque agora ficamos só aqui entre nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade.